Olá! E aí, galerinha, tudo bem? Tudo certinho? Então tá bom. Bom, olha só, eu tô gravando esse vídeo pelo seguinte: muita gente, muitos estudantes e muitos professores têm muita dificuldade em fazer pesquisa nas bases de dados, né? E claro que não é uma coisa tão simples, mas existem alguns caminhos que facilitam esse trabalho e existem algumas estratégias que a gente pode utilizar. Então, hoje eu queria dar uma força para vocês, queria mostrar um pouquinho como que isso pode ser feito, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, porque eu já separei algumas bases de dados para que vocês possam visualizar, tá? Então, olha só, aqui. Então, aqui eu separei, por exemplo, a primeira base de dados é a Cielo, tá? Então, a Cielo, ela é uma base de dados bem geral, ela é bem ampla, né? E o que é super importante, quando a gente entra na Cielo, né, então a imagem que nós temos é essa daqui, tá? Então, se vocês rolarem a tela, vocês vão ver que a Cielo ela tem vários periódicos de muitos e muitos países, várias revistas de muitos países. Essas são as coleções, se clicar aqui. Aqui vocês têm acesso a todos os periódicos que são encontrados na Cielo. Então, eu vou digitar o nome de uma revista aqui, por exemplo. Ó, a Revista Brasileira de Educação Especial. Tá? Então, quando eu digito o nome da revista, como essa revista ela está indexada na Cielo, né, é a Associação Brasileira de Educação Especial. Associação Brasileira de Educação Especial. Se ela periódicos ativos, nada, então vamos colocar aqui, Educação Especial. E se ela vai achar alguma coisa, todos. Ou contém. Então, como não tem, a gente volta aqui. Tá? Periódico. Tá? Eu posso pesquisar aqui, ó, por assunto. Educação especial. Brasil. Então, quando a gente entra no site da Cielo, uma coisa importante é a gente ver que a gente tem essa possibilidade de fazer a busca por revistas, tá? Então, se eu digitar aqui, ó, Revista Brasileira de Educação Especial. Tá? Ela vai aparecer aqui, vinculada a Cielo. Certo? Então, nós temos a possibilidade de encontrar as revistas por periódico. E a gente tem a possibilidade de fazer a busca também, tá,
pela temática. Então, eu vou voltar no site principal, Cielo. Certo, tá? Então, essa revista brasileira de educação especial, ela está aqui entre esses periódicos, tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte: quando a gente entra no site da Cielo, então eu tenho essa possibilidade de fazer a busca por periódicos pelo país, né? E tem a possibilidade de fazer a busca simples ou a busca avançada. Se a gente clicar aqui na busca avançada, nós temos alguns recursos. Tá? Então, o que é importante é prestar atenção aqui o que é que nós queremos pesquisar. Então, por exemplo, eu quero pesquisar sobre educação física. Tá? Eu quero pesquisar sobre educação física e quero pesquisar sobre inclusão. Então, eu vou aqui, ó, adicionar outro campo e vou escrever aqui, inclusão. Tá? No outro campo. Aqui ao lado nós temos os booleanos. Então eu tenho o AND, que ele vai procurar educação física e inclusão, né? Eu tenho o OR, educação física ou inclusão, e eu tenho o AND NOT, educação física e não inclusão. Tá? Essas palavrinhas aqui, os booleanos, eles vão depender da nossa temática. Então, por exemplo, se eu colocar aqui educação física adaptada, a educação física adaptada, ela é uma temática, tá? Que muitas vezes se discute junto à inclusão de pessoas com deficiência. Mas eu quero só a educação física, estou pensando em aulas de educação física, tá? Então, vai depender muito da temática que nós temos. Aqui do lado, todos os índices. Então, eu quero que essas palavras, elas estejam no resumo, tá? Eu tenho como escolher o resumo, o índice é um resumo, título, periódico, tá? O autor. Então, eu quero essas palavras no resumo. Posso escolher também pelo título, tá? Outra coisa que é importante, aqui, as coleções, certo? Então, eu quero só os artigos do Brasil, tá? Eu quero só os artigos brasileiros. Eu quero aqui, eu não vou especificar qual é a revista, mas eu só quero artigos em português. Então, a língua, o idioma é importante, porque eu não falo alemão, não falo holandês, não falo francês, italiano, tá? Então, selecionar o idioma é importante no filtro, e esses filtros ajudam na nossa pesquisa, tá? Selecionar qual é o país a que vocês querem o estudo, esse país é o país que foi publicado o estudo, tá? E eu quero também estudos de 5 anos até hoje, tá? Então, eu não quero todos esses estudos. Quero de 2005 ou 2015 até o ano de 2020. Se vocês olharem aqui, existem outras opções que talvez não estejam lá, tá? 2020. Olha só que legal aqui, ó. 2015, né? E 2020. Aqui ele me dá um gráfico comparativo dos estudos que foram realizados nesse período. Olha que interessante. Com essa temática que eu já escolhi lá em cima, tá? Então, vejam que em 2015 foram publicados 59.483 estudos com essa temática. Em 2020, 19.500, tá? Mas não é isso que a gente está buscando. Então eu estou aqui nos filtros, eu quero de 2015, tá? Até os dias de hoje. Aqui a revista, não vou escolher a política. Eu quero estudos relacionados à educação, tá? Então eu vou clicar aqui no filtro. Isso é super importante também,
não é? E eu quero estudos relacionados também à área da educação física. Pode ser estudos na área das ciências sociais, estudos na área da educação. Então, esses filtros, eles são importantes aqui. Citável, não citável, citável, né, que são os artigos já publicados, e essa parte aqui é super legal. Eu quero só artigo, eu não quero editorial, não quero resenha de livro, não quero resumo, eu quero só artigo completo. Então, toda vez que vocês forem fazer uma busca na base de dados, é importante que vocês façam primeiro esses filtros, tá? Então, eu coloco lá quais são as palavras-chave que eu estou buscando. Então, eu quero estudos sobre educação física e inclusão e coloco aqui nos filtros. Puxa, mas eu tenho que ficar lembrando toda vez quais são os filtros que eu estou buscando? E se eu for fazer uma pesquisa muito longa, né? Então, aqui a gente tem a possibilidade de salvar essa pesquisa, ó, compartilhar essa pesquisa pelo Facebook, por e-mail, tá? Eu tenho como exportar essa pesquisa que eu vou fazer, né, para o Excel, posso enviar para alguns aplicativos que facilitam a escrita científica, como o EndNote, tá? Posso imprimir essa minha pesquisa. Então, vou clicar aqui em buscar, e ele vai fazer essa pesquisa que eu coloquei. Então, ó, ele achou 6 estudos. Ó, página 1 de 6. Vamos ver quantos estudos ele encontrou. Ó, ainda vieram alguns estudos em inglês, veio estudos em espanhol, estudos em inglês, mas eu só quero os estudos em português. Então, ó, só quero artigo, vamos de novo. Só quero artigo, tá? E só quero os estudos em português. Então, ele encontrou 73 em português, 24 em inglês, 10 em espanhol. Eu trago. Agora sim, agora só vieram os estudos em português. Tá? Então, quando nós fazemos esse filtro, tá? Quando nós organizamos a nossa busca de dados, fica muito mais fácil de encontrar o que nós queremos. Percebam que quando eu coloquei a temática inclusão, ele trouxe para mim muitas coisas. Então, ele trouxe estudos relacionados aos idosos, estudos relacionados aos gays, bissexuais, né? Ele trouxe estudos relacionados à educação especial, à obesidade, porque essa temática da inclusão, ela é uma temática ampla. Se eu não definir, então eu tenho como refinar essa pesquisa ainda mais. Então, vou colocar aqui, ó, pessoa com deficiência, para ficar bem objetivo. E deficiência. Buscar. Agora, ele trouxe para mim só os estudos relacionados à inclusão de pessoas com deficiência nas aulas de educação física. Olha só, tá? Então, quando vocês fizerem a busca na base de dados, é importante definir quais são as palavras que vocês vão utilizar, palavras-chave, quais são os booleanos que vocês vão utilizar, se é o AND, se é o OR, NOT, tá? E quais são os filtros, qual é o período, qual é o idioma que vocês querem, tá? E aqui, se vocês querem que essas palavras apareçam no resumo, no título, tá? Então, aqui eu mostrei para vocês a base de dados da Cielo. Depois, ó, vieram no total, olha só. Então, vieram 30 estudos.
no total. Tá? Aqui vocês percebem que vieram estudos desde 2005. Vamos colocar aqui, mais novinho. Vamos colocar 2015, nós tínhamos falado. Era? 13, 2015. Aqui, ó. 2015, tem um estudo só. Um estudo em 2015, 4 estudos em 2016, um estudo em 2017, 5 estudos em 2018, um em 2019, em 2020 já tem 3 estudos. Então, o período que vocês querem com relação a essa publicação. Então, esse é a Cielo. Uma outra base que existe é a do portal CAPES, portal de periódicos CAPES. Também é a mesma coisa, entra aqui na busca avançada, né? E aí, na busca avançada, é o mesmo esquema lá da Cielo. Tá? Então, aqui vai aparecer a busca por assunto. Ó, vou fazer da mesma forma, vou colocar aqui. Aqui não tem o resumo, aqui tem o título. Eu vou colocar no título. No título. Aqui contém, começa com, e aqui o end. Né? Então, nós tínhamos educação física. Educação física e inclusão. Percebam que lá na célula tem a possibilidade de colocar 3 termos. Aqui eu só tenho a possibilidade de colocar 2. Tá? O período era os últimos 5 anos, 2015. Tá? Tipo de material, só quero artigo, vou colocar os mesmos itens que eu coloquei na Cielo. Qualquer idioma, não. Aqui, ou inglês, ou francês, ou alemão. Então, nós gostaríamos de estudos em português. Tá? Só para vocês verem, vou colocar o inglês. A data inicial, hoje é dia 17, vamos colocar 7 de julho de 2015. Nós teremos estudos desde 2015, tá? Até o ano de 2020, 17 de julho de 2020. Tá? Buscar. Então, olha só, aqui ele foi buscar estudos. Ele trouxe os estudos em português. Ele encontrou 20 estudos relacionados à educação física e inclusão. Tá? Vejam que o portal de periódicos CAPES, o que é que ele fez? Como ele sabe que muitas vezes a temática da inclusão escolar ela está relacionada à educação física, então e à deficiência, então ele trouxe para mim estudos também relacionados à deficiência, à inclusão de pessoas com deficiência. Tá? E aí nós temos outras possibilidades, não é? Então, aqui no site da faculdade, vocês conseguem ter acesso a várias bases de dados. Todas as bases de dados, vocês vão fazer dessa mesma forma. Então, por exemplo, vou clicar aqui no Medline, que é a base de dados da Mirene. Ó, Mirene. Qual é a diferença? Existem bases de dados que são mais da área biológica e existem bases de dados que são mais da área social, mais da área pedagógica. Tá? Então, por exemplo, a Mirene, ela é uma base de dados da área biológica. Se eu colocar aqui, ó, educação física, vou colocar as mesmas palavras que nós já colocamos nas outras bases de dados, ó. Deficiente. Nós queremos essas palavras no resumo. Descritor de assunto, palavras do resumo.
Vejam que aqui nós não temos a opção ainda para colocar o período, o ano, tá? Então, aqui, ela não encontrou. Por que ela não encontrou? Porque ela é uma base de dados na área da saúde, tá? Agora, se eu trocar aqui, por exemplo, inclusão, educação física e deficiência. Se eu tirar a educação física, ela traz para mim estudos na área da deficiência. Sobre a dengue, sobre incontinência urinária, tá? Porque ela é uma base de dados na área da saúde. Então, é importante perceber quais são as bases de dados que nós estamos utilizando, tá? Vou mostrar uma outra possibilidade para vocês. Esse daqui é o site da revista da Associação Brasileira de Atividade Motora Adaptada. Vou colocar os mesmos termos que nós estávamos utilizando nas outras bases de dados. Percebem que já fica gravado aqui, ó. Educação física, END inclusão, END deficientes. Nós estamos buscando de 2015 para cá, né? Então, de 2015, aqui, vou colocar janeiro, tá? 17. Então, eu quero desde o início do ano de 2015 até o ano de 2020. Nós estamos em julho. Opa! Julho 17. Tá? O autor eu não vou preencher. Buscar. Olha só. Ela trouxe para mim todos os artigos que têm essa temática, que incluem essas palavras, desde o ano de 2015 até hoje. Certo? Tá? Uma outra possibilidade que nós temos, tá? São algumas bases de dados internacionais. Então, o ERIC é uma base de dados só da área pedagógica, é uma base de dados internacional. E eu tenho que utilizar palavras em inglês. Tá? Então, aqui, tenho Physical Education. Opa. Uma busca anterior que eu já fiz. Physical Education and Inclusion. Buscar. Tá? E ele trouxe para mim 1.279 resultados. Eu não coloquei filtro nenhum aqui. Tá? Ele trouxe esse monte de estudos. Poxa, mas eu não vou ler tudo isso. Então, o que a gente faz aqui? Busca avançada. Não é? Aqui eu preciso colocar quais são os filtros que eu quero. Certo? Vou só voltar lá. Nos filtros. Na lateral aqui estão os filtros. Então, eu quero estudos, eu não quero estudos desde 2001, tá? Eu quero estudos nos últimos 5 anos. Já coloquei um filtro. Cada filtro que eu vou colocando vai aparecendo aqui embaixo, percebe? Eu quero estudos que falem sobre a inclusão e quero estudos que falem sobre a educação física e estudos que falem sobre deficiência. Certo? Então, eu estou escolhendo, ó, já reduziu para 24 estudos. Tá? Aqui. Aqui é o jornal, não é? Então, qual é o periódico que vocês querem estudo? Muitas vezes nós pesquisamos em uma revista em específico, né? Então, aqui, por exemplo, Journal of Physical Education, Recreation and Dance. Tá? Mas eu não vou escolher o jornal. Aí eu quero estudos que falem sobre a educação básica. Então, vejam, lá de 1.279 estudos, agora eu tenho 5 estudos.
certo? Então, são algumas possibilidades. O ERIC é uma possibilidade. O LILAC é uma base como a BIREME, que eu mostrei para vocês antes. O LILAC também só tem estudos na área da saúde. Se a gente clicar aqui, vocês entram em outras bases de dados, tá? Que só tem estudos na área da saúde. Então, só para mostrar para vocês, ó, vou colocar inclusão, vou colocar educação física, que a gente até já tinha colocado. End, tá? No resumo. Palavras do resumo. Palavras do resumo. Pesquisar. Não achou nada, né? Porque quando eu falo de inclusão e educação física, nós estamos falando de estudos na área pedagógica e na área escolar. Na área da saúde não vai achar, tá? Se eu colocar aqui deficiência, como nós fizemos antes, opa. Deficiência, tá? Aí ele encontra, certo? Então, pessoal, o que é super importante a gente prestar atenção é o formato que nós vamos pesquisar, o que nós queremos, quais são os nossos objetivos, quais são as palavras-chave que nós vamos utilizar, tá? E o que nós estamos pesquisando. Então, eu fiz essa pesquisa, tá? Coletei todos esses artigos de todos os estudos. Quando nós finalizamos essa parte, o que é importante? Salvo os estudos no computador de vocês, ou no computador, ou no celular, tá? E aí começa o trabalho de detalhamento desses estudos, começa o trabalho de leitura, tá? E de estudo mesmo, certo? Como que a gente faz isso? Então, aqui, vou mostrar para vocês como que funciona depois que eu já escolhi todos esses artigos, já fiz a leitura de todos esses artigos, e aí eu preciso fazer o registro, tá? Então, como que a gente vai fazer o registro de tudo isso que foi lido, certo? O que é que vocês podem fazer? Tá? E isso pode ser feito tanto no Word quanto no Excel. Nós vamos fazer um trabalho que se chama fichamento. Então, eu vou fazer as fichas, que é a ficha bibliográfica, tá? Desses estudos que foram lidos. Porque essas informações depois, elas podem auxiliar bastante na escrita do artigo científico. Então, se de cada um desses resumos que foram lidos, eu já tivesse separadinho, né? Qual é o título, quais são os autores, quais resultados foram encontrados, qual foi o método que foi utilizado nesse estudo. Tá? Enquanto vocês vão fazendo a leitura, já se preenche essa ficha. Lembrando, ela pode ser feita tanto no Word quanto no Excel. Tá? Existem essas duas possibilidades. Então, vem aqui, ó, para esse trabalho, eu gosto sempre de usar a página no modo retrato, não é? Então, aqui, o layout da página, eu coloco ela no modo retrato, não, no modo paisagem, né? E venho aqui inserir, nós vamos criar uma tabela. Então, eu vou colocar aqui, ó, inicialmente, 4 itens, 6 itens, tá? Então, o primeiro item, eu coloco o título, tá? No segundo, eu coloco o autor. No terceiro, periódico, tá? Então, em que revista esse artigo foi lançado? Aqui eu coloco o objetivo, que eu quero saber qual foi o objetivo do estudo e quero saber o método que foi utilizado para essa pesquisa e quero saber o resultado. Tá? Então,
vocês forem lendo o artigo, o que é super legal e ajuda muito na hora do processo de escrita do artigo de vocês, é já criar essa ficha, já fazer essas anotações. Tá? Então, eu vou pegar esse artigo aqui, por exemplo, acesso das pessoas com deficiência mental aos direitos e garantias previstos na Lei Brasileira de Inclusão, do Sistema Único de Saúde Assistencial. Faço a leitura desse material, faço a leitura desse artigo. Com a leitura desse artigo, eu já preencho esse quadro. Tá? E depois, quando eu for escrever o meu artigo, eu já tenho todas essas informações detalhadas no quadro, eu sei aonde buscar. Certo, pessoal? Então, esse vídeo de hoje, ele teve o objetivo de auxiliar vocês nessa busca nas bases de dados. Combinado? Beijo? Fiquem bem.